A correria do dia a dia tem deixado muita gente impaciente. E isso até altera, né, a forma que a gente se comporta nas redes sociais. Aí a Larissa Marques foi conversar com algumas pessoas para saber se realmente elas estão aceleradas, estão com pressa e principalmente impacientes. Vamos conferir. Eu só quero saber de você, você tem paciência para o WhatsApp? Para ouvir os áudios do WhatsApp? Geralmente eu não ouço tanto não, só os mais importantes mesmo. Como é que você ouve? 2 vezes, sempre. Sempre acelerado. Sempre acelerado, só se eu não entendo que eu desacelero. Porque eu não gosto muito de áudio, eu acho mais rápido ler. E aí para economizar tempo eu ouço 2 vezes. Não manda áudio grande não, que tem hora que a gente está com pressa, né? Não tem tempo de ouvir, acaba ouvindo só um pedaço, nem escuta tudo. Me conta uma coisa, você tem pressa de ouvir os áudios do WhatsApp? Eu acho que depende muito da pessoa também, né? Porque às vezes o pessoal fala meio rápido e aí fica um pouco complicado de ouvir se você acelera, mas geralmente eu acelero, sim. Pressa, é pressa mesmo, eu acho. Tem que acelerar, não tem condição, né? Às vezes tem uns que não tem como, tem que acelerar mesmo. E por que você acelera? Quer resolver logo o assunto? O brasileiro é acelerado, não tem como, né? Sim, em alguns casos, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas acelera o áudio porque a pessoa que ela vai ouvir, né? Fala demais, ou demora muito, é áudio de 1 minuto. E aí todo mundo acelera para poder acabar aquilo ali o mais rápido possível. Porque na maioria das vezes a gente está ouvindo na correria do dia a dia, né? A gente acelera para poder encurtar mais o tempo que a gente gasta no aplicativo. Sim, Por quê? para facilitar e ser mais rápido. Por que você tem pressa? Para agilizar, para a gente ficar livre daquilo logo e resolver logo. Pois é, que pressa é essa, né? Eu vou te falar que às vezes também chegam uns áudios de 5 minutos que eu vou acelerando, né? Essa pressa, essa falta de paciência, será que isso é resultado da ansiedade ou será que todas essas ferramentas estão acelerando a nossa ansiedade? Eu vou conversar com a psicóloga Vanessa Gebrim, com a gente via remota. Vanessa, mais uma vez, obrigada por participar conosco. Você deve ter acompanhado aí na reportagem da Larissa justamente isso. As pessoas não querem mais, não tem aquele tempo de escutar com tranquilidade. O que explica esse comportamento? Oi, Mônica, bom dia, tudo bem? Um feliz ano novo para vocês aí, né? Obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema hoje, né? Sobre a questão da ansiedade. Isso que você falou faz muito sentido, né? Um pouquinho dos dois, a gente pode dizer, né? As redes sociais, elas estão com certeza potencializando a questão da ansiedade. E as pessoas, elas já se encontram num grau de ansiedade muito grande também, né? Devido à questão da pandemia, devido a vários fatores, né? A questão do excesso de estímulos, a cobrança, né? Em ter que dar conta de tudo, equilibrar essa vida pessoal com a vida profissional, a questão do home office também. Então, esses fatores acabam trazendo muito para a gente a cultura da urgência, né? Então, hoje vivemos num mundo onde tudo é urgente, né? Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser imediato. E isso acaba fazendo com que as pessoas tenham menos energia, né? Diante de todo esse processo. E aí elas acabam ficando sem paciência para poder ouvir as coisas, né? Ou ler as coisas em tempo normal. E com essa prática também do aceleramento, né? Com os áudios acelerados, as pessoas estão se acostumando muito com isso. E aí a minha pergunta é a seguinte, né? Como que isso vai ficar quando voltar ao tempo normal? Como que a pessoa vai ver isso em tempo normal? Porque a tendência é ir acelerando cada vez mais, né? Mas isso não é real. Isso não é uma coisa real. Essas situações, elas acabam prejudicando o processo e enfatizando mais ainda a questão da ansiedade. Exatamente, a gente percebe isso, muito que você falou, a ansiedade, uma cafubira, uma urgência, e aí aquilo que é importante você deixa de lado, né? Parece que virou novamente um grande caos. Como recuar? Como é que nós podemos recuar nesse comportamento, olhar para a gente e falar, opa, peraí, eu não quero isso? Olha, eu acho muito interessante a gente entender que o universo não tem que nos servir o tempo todo, né?
Então, é importante que as coisas, né, que a gente perceba que as coisas têm o seu tempo para acontecer. E precisamos entender também que não vamos dar conta de tudo sempre na vida. Essa questão do excesso de controle, né? O problema de você ficar ouvindo esses áudios, de você ficar nesse mundo acelerado, é que o que vai acontecer? A pessoa, ela precisa ter essas pausas, né? Ter esse tempo para si, ter esse tempo para pensar, para, às vezes, tirar um pouco isso da vida. Eu acho que isso é importante, esses momentos para você ter essa pausa. Eu acho que isso é fundamental para o processo de reconstrução, de como você está dizendo, o processo para a gente recuar um pouco, né? Para poder sair um pouco disso, desse mundo acelerado, desse mundo caótico que a gente está vivendo. Vanessa, a Solange do bairro Laranjeiras, a turma sempre acompanha, sempre participa, você já está acostumada, né? E aí ela trouxe algo que eu estava justamente pensando para trazer para a nossa conversa, que é o seguinte: Mônica, eu não acelero os áudios, porque a pessoa está me contando algo, está trazendo um problema ou uma conquista, e aí o mínimo que eu posso fazer é ter empatia. Esse aceleramento, essa pressa, mostra essa falta de empatia? Achei interessante. Com certeza, sim, mostra a falta de empatia, né, Mônica? Porque a gente também precisa, em alguns momentos, se colocar no lugar do outro. Isso é fundamental para o nosso processo de evolução. E o que acontece, né, diante dessas situações? Você, às vezes, demora, né, para responder, às vezes você leva um tempo para ler. E se a pessoa que está do outro lado, esperando a mensagem, se ela está com algum problema, se ela está se sentindo mais rejeitada, se ela não está num bom dia, ela pode interpretar isso de uma forma negativa. Então, por isso que é muito importante a gente ficar atento também, né? A que tipo de tratamento a gente está dando para as pessoas. Nossa, isso é fundamental. E aí, vem uma outra questão também, que é, a gente acha que está ganhando tempo. Essa nossa falta de zelo e de, talvez, eu vou usar inteligência, gente, mas assim, é só porque é a palavra que me vem agora, Vanessa, de usar o nosso tempo. A gente não está sabendo muito como tê-lo por perto de uma maneira favorável, não é, Vanessa? Com certeza, essa falta de equilibrar o tempo, né? Essa falta de paciência, na verdade, isso tem uma relação muito grande com o nível de estresse que a gente está vivendo, né? As pessoas, elas estão muito ansiosas e estressadas. O Brasil, Mônica, é considerado no ranking mundial como o país mais ansioso, para você ter ideia, né? E essa questão das redes sociais, de um lado, é muito positivo, né? Veio para ajudar muito as pessoas, mas de outro lado, acabou potencializando essa ansiedade que já existe nas pessoas. Então, por isso que é importante fazer essas pausas durante o dia, né? Trabalhar essa cultura de urgência e também a gente mudar um pouco a nossa cultura, né? De que ser bem-sucedido, não necessariamente você precisa estar num mundo caótico, né? Mudar um pouco essa questão, né? E assumir de vez em quando algumas questões como, hoje eu quero ficar mais tranquilo, hoje eu preciso de uma pausa para mim, vou me desligar, né? O segredo é o equilíbrio, né? Então, a gente tem que trabalhar esses momentos. E a meditação, a atenção plena, veio muito para isso nesse dia a dia, para equilibrar as nossas emoções, para trabalhar os nossos pensamentos, para esvaziar a nossa mente. Então, tudo isso é muito fundamental para o processo de evolução do ser humano. E aí, Vanessa, eu fico pensando assim que é preciso, para a gente poder encerrar aqui a nossa conversa, atitude para que eu possa trazer as pausas, para que eu possa ter empatia, para que eu possa atingir esse equilíbrio, e é um exercício diário que a gente tem que fazer. Com certeza, é um exercício diário, né? Então, a gente tem que estar sempre no processo de automonitoramento, né? Trabalhar o nosso autocuidado, o nosso autoconhecimento. Isso é fundamental para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor em nossas vidas, né? Então, é fundamental isso. Ontem eu criei uma pausa. Ontem eu fui arrumar os meus livros e foi ótimo. Eu dei esse tempo e foi maravilhoso para minha cabeça. Obrigada, viu, Vanessa? Eu que agradeço, Mônica. Um abraço. Um beijo para você, Vanessa Gebrim, psicóloga, com a gente, falando
né, sobre essa importância da gente prestar atenção nesse nível de ansiedade e reduzirmos aí essa pressa e falta de paciência.